Olá, professores! Olá, professoras de Geografia, como vocês estão? Tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou Analista Algatti, faço parte da equipe de Geografia. Ela também é composta pelos dois Rafaéis, né, o Bartman e o Bastazini. E hoje a gente tem aí a presença da Cláudia, né, que vai traduzindo para a gente em Libras. Então, para a gente ter esse bate-papo, né? Que vontade que se, isso, né, se esse momento fosse presencial, né? Não é. Nós estamos ainda num período muito preocupante, precisamos nos proteger. Então, a gente vai ir na forma remota, né? Acostumando a trabalhar dessa outra forma. Então, esse nosso bate-papo, na verdade, de início de ano, ele é necessário porque nós estamos começando um ano diferente. O ano passado nós começamos de forma presencial, com os alunos, né? Aquela parte toda de formação pedagógica na escola. E esse ano é sem aluno, é assim, remotamente. A gente precisa se orientar, organizar e ver o que a Secretaria de Educação está norteando para vocês, né, nesse nosso componente curricular de geografia. Então, a gente tem esse bate-papo falando um pouquinho sobre essas estratégias da implementação do nosso referencial, que a gente deu o nome de circunstancial, né, porque as circunstâncias que nós vivemos hoje não são as mesmas, né, de 2 anos atrás ou até do ano passado, vivemos um outro momento. Então, temos aí uma pauta para a gente seguir, para nos orientar, né, nesse bate-papo. Essa pauta, ela mostra para a gente um pouquinho dessa retomada do nosso referencial de geografia. Depois a gente vai conversar um pouquinho como é que nós construímos esse referencial circunstancial, a necessidade dessas atividades diagnósticas, né, no início desse ano letivo, e depois a construção dos cadernos bases que nós teremos aí ao longo do ano, feito pela gente, tá bom? Lembrando que a gente está sempre à disposição de vocês, né? O professor aí de geografia que assumiu o concurso ano passado, foi chamado, né, ao longo de 2020, que não nos conhece, a equipe de geografia, ela tem um respeito muito grande por vocês, professores, né? Então, acolhe vocês que estão chegando agora e parabeniza a todos pelo trabalho desenvolvido ao longo desse ano de 2020. Eu sei que vocês se superaram, né? Que não foi um ano fácil. Por que não foi um ano fácil? Porque essa pandemia, ela mostrou para a gente coisas assim, deixou muito escancaradas, desigualdades existentes, a forma com que a gente tem de trabalho, não é isso? E nada foi mudado, se você parar para pensar. A gente não conseguiu alterar, modificar as condições sociais, econômicas das crianças, das famílias, e nós tivemos que ensinar do jeito que vocês ensinam presencialmente, de uma outra forma remota, sem modificar essa estrutura social, né? Então, vocês estão de parabéns, eu sei que a gente faz aquilo que é possível, né? A gente não espera aí um milagre, mas assim, com o que nós temos, eu tenho certeza que vocês fizeram o melhor que vocês puderam, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho aí desse referencial curricular de geografia que nós fomos construindo ao longo do ano de 2019, por que ele surgiu? Então, no nosso próximo slide, a gente vai observar que o referencial curricular da REME, ele surgiu depois que a Base Nacional Curricular foi homologada em 2017, né? Então, nós temos esse documento nacional que orienta, né, a nossa vida curricular nas escolas do Brasil inteiro, e aí cada estado e município, ele precisou organizar o seu. Por que a gente vai falar que ele foi uma construção coletiva? Em determinadas partes ele foi coletiva. É óbvio que as habilidades postas pela base a gente não altera, né? Ele é um documento, então ele tem todo um processo histórico, aí vocês vão dando uma lida e busquem artigos que falem sobre isso para vocês entenderem como foi essa construção da base, aqueles que não participaram das nossas formações ao longo do ano de 2019, tá bom? Foi coletiva do município porque nós juntos lemos, olhamos cada uma das habilidades e colocamos elas organizadas dentro do nosso referencial em quadros, né? Então, quando vocês olharem o nosso referencial curricular da REME,
ele está dividido em quadros, 4 quadros, né, para cada ano, e as habilidades, volta lá no slide, por gentileza. Então, lá a gente vai ter, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre como que está colocado lá nesses quadros, tá bom? Mas a construção coletiva foi nossa no município, vocês conseguiram ler o texto introdutório, então, o nosso referencial, ele possui um texto introdutório que é importante vocês lerem, porque ele traz os conceitos da geografia, e esses conceitos da geografia, quando eu ensino, né, baseado em determinadas correntes do pensamento geográfico, eu vou ensinar de uma forma, o espaço, a paisagem, o lugar, o território, a região, e eu tenho que estar muito ciente de qual o pensamento, né, de qual dessas geografias que eu ensino na sala de aula, porque são essas, né, essas correntes do pensamento que norteiam o meu trabalho, a forma com que eu organizo a minha aula, a forma com que eu realizo as atividades, a forma com que eu escolho agora os vídeos, ou como eu faço, como eu construo os meus slides, tudo isso está relacionado à forma do pensamento geográfico que domina a minha prática. Então, é interessante vocês darem uma lida nesse texto introdutório, né, quem ainda não leu. Quem participou das formações em 2019 leram, né, vocês leram todo esse texto e puderam contribuir. A base traz ainda para a gente uma forma de ensinar geografia que a gente consiga fazer com que essa meninada, né, com que essas crianças desenvolvam o raciocínio geográfico. Então, esse desenvolvimento do raciocínio geográfico, que faz com que ele leia esse mundo, né? É uma leitura de mundo, não é apenas, né, uma descrição das coisas ou uma localização, mas é que ele entenda como as coisas estão dispostas, como elas estão no mundo. E aí nós trazemos uma novidade, que é para fazer isso também, né, por meio aí dos conceitos fundantes, né? Então, deem uma lida, né, nesse texto introdutório do referencial curricular da REME, que mostra mais ou menos, né, que geografia a gente gostaria que vocês desenvolvessem em sala de aula ou que a gente desenvolve. É lógico que a gente nunca faz a opção ou obriga ninguém a fazer nenhuma delas. Nós somos livres, né? Então, a gente vai desenvolvendo, mas é interessante a gente compreender que, dependendo do pensamento geográfico, da forma com que eu entendo a educação, que eu entendo o que é escola, que eu entendo como é o aluno, é um tipo de educação, é um tipo de pessoa que eu vou ajudar a formar no final aí do nosso ensino fundamental da educação básica, tá bom? E aí, esse texto introdutório, ele termina com aquilo que a gente sabe que se eu ensino, eu tenho que ver se o menino aprende, né? Não é tão fácil, ele é tão bom, né? Ensinei, ele aprendeu. A coisa não acontece assim. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, como que eu avalio? Então, lá vem falando um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica, formativa e a somativa. Então, o nosso referencial curricular da REME, ele não é posto de lado, ok? É ele que vai nortear o nosso trabalho na REME. É ele que está posto. Mas, devido aí às condições, né, que o mundo nos trouxe, né, a gente teve que dar uma ajeitada, né, por outros caminhos. Então, passando agora para o próximo slide, nós vamos observar o que tem nesses quadros, né, que a gente tem que prestar bastante atenção para o professor que está entrando na rede, né? Então, o que ele é diferente da Base Nacional Comum Curricular? Se você pega a base, você não vai encontrar assim. Você vai encontrar, né, a geografia, e aí as habilidades descritas de 1 a 11, de 1 a 13, de 1 a 25, elas vão estar numa determinada, não é uma sequência, entenderam? Mas é assim, tem 11 habilidades lá para o sexto ano, 12 ou 13 para o sétimo, então, mas não quer dizer que sejam sequências. O que dão sequências são as unidades temáticas. Então, quando eu observo a unidade temática, ela está me dizendo assim, quais são os objetos de conhecimento que vão pertencer a essa unidade temática. Ao longo do primeiro ao nono ano, nós temos as mesmas habilidades temáticas, né, que são essas 5. São nessas habilidades temáticas que eu vejo, né, a profundidade dos conteúdos, né? Então, é aí que eu vou observando a profundidade desses conteúdos. Então, se eu pegar conexões escala do primeiro ao nono ano, eu consigo observar todo esse caminhar, né, dos objetos de conhecimento que vão estar ligados a essa unidade temática. Então, cada objeto de conhecimento,
Pode, por favor, dar um clique, por gentileza? Eu vou observar que ele tem os conteúdos, os processos, né? Quais conceitos que estão aí agrupados, né? Nesses aí que tem um agrupamento de habilidades para eu poder, que são relacionadas, vamos por assim, a esse objeto do conhecimento. Esses vão mudar sempre, né? As unidades temáticas não mudam, os objetos de conhecimento, sim, porque eles vão dando essa profundidade depois naquilo que a gente pode chamando aí de conceitos, né? Conteúdos e processos. Para cada conjunto de objetos de conhecimento, eu vou ter um conjunto de habilidades, né? Então, o que são essas habilidades? Elas vão expressar aí quais são as aprendizagens essenciais, mais importantes, né? Que os alunos têm que assegurar, né? Que eu tenho que assegurar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que desenvolver nas crianças. A profundidade de cada habilidade vai depender de você e do seu grupo de alunos. Então, é você, professor, quando tiver com o seu grupo de alunos, eu sei que agora remoto é muito mais complexo, você vai saber qual é a profundidade dessa habilidade. Então, essas três colunas, unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades, elas são da base, tá? Elas são da base. Então, a gente não modificou nada, não alterou nenhuma, né, nenhuma letrinha, porque a gente não pode, na verdade, modificar, a gente pode aumentar, né, complementar, pode criar uma outra habilidade, mas as habilidades da base a gente não pode modificar. O que tem de diferente do nosso referencial? Os conhecimentos específicos, que vocês vão observar, que todo o quadro que nós montamos, eles vão indicar aí qual o conhecimento que será utilizado para que a gente mobiliza, né? Quando eu vou ensinar tal habilidade, qual o conhecimento que eu mobilizo para desenvolver essa habilidade? E algumas habilidades, elas são tão amplas que eu preciso trabalhar ao longo do ano inteiro. Eu não dou conta de uma única aula eu fazer isso. Então, eu preciso, ao longo do ano, às vezes vocês vão observando nos quadros que tem habilidades que elas se repetem exatamente para isso. Porque para eu conseguir desenvolver determinado conhecimento, eu preciso de um tempo muito maior. O outro quadrozinho são as recomendações, né? Então, que é a parte nova. Então, o que são essas recomendações? São caminhos possíveis, não são únicos, né? Eles são caminhos possíveis que a gente pode traçar, caminhar para desenvolver essas habilidades, ok? Então, esse é o nosso quadro de habilidades e conhecimentos específicos do referencial curricular da REME, beleza? Aí, em cima desse referencial, a gente precisou criar esse documento circunstancial. Então, por que nós criamos esse documento? Porque as escolas, elas fizeram essa solicitação, observando, né, o ano de 2020, a forma com que vocês trabalharam, tudo. Eu sei que não foi uma coisa fácil, mas surgiu essa necessidade e também porque o Conselho Nacional de Educação, ele deu essa liberdade de nós modificarmos um pouco os nossos currículos. Por quê? Porque esse ano de 2021, a gente está tendo, olha, vamos parar para pensar. Os meninos desse ano, o ano passado, eles não estiveram presentes, né? Tiveram lá no início do ano, né? Se deu 30 dias presencialmente. Então, não tem como eu pegar todo aquele referencial curricular e querer fazer uma coisa remota que a gente fazia presencialmente. É muito complexo isso, né? É difícil demais fazer isso, né? Não é fácil. Então, foi pedido que nós construíssemos esse documento, né, circunstancial. Então, como que nós construímos esse documento? Então, a gente tem que priorizar algumas coisas. Então, isso que aqui é importante vocês observarem, né? Então, assim, esse documento circunstancial é só para esse ano de 2021. Isso é bem claro, ele vale para esse ano. Ele não substitui o nosso referencial curricular de geografia. Esse documento, quando a gente foi elaborar, a gente vai ter que fazer opções, né? Vamos deixar todas essas habilidades? Não, a gente não vai falar, né?
essas habilidades todas, nós já pegamos algumas habilidades que nós fomos indicando, né? Então, essas habilidades foram indicadas. Então, que habilidade que nós indicamos? Né? Habilidades que nós achamos que são essenciais. É lógico que você, professor, vai falar assim, puxa, faltou essa habilidade que era importante. Isso não impede que você, no seu plano anual, que agora que você vai construir seu plano anual, você insira, entendeu? O que está nesse referencial circunstancial, essa habilidade indicada, é aquilo que é o mínimo que nós observamos pensando nesse trabalho remoto, que não é fácil para vocês desenvolverem. Lembrando que a gente não mudou em nada as condições da criança e nem da escola. É aquilo que vocês fazem, né, pelo esforço e pelo que a escola proporciona para vocês, né? As plataformas, né? O caderno, a forma com que vocês entram em contato com a meninada e que vocês conseguem aí fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Então, vocês podem elencar essas outras habilidades no plano anual de vocês que vocês estão construindo. Então, vocês olham lá o referencial curricular circunstancial, e eu sei que às vezes não agrada, né? Eu sei, a gente nunca agrada a todo mundo, tá bom? Mas vocês têm o e-mail da geografia, vocês podem muito bem mandar sugestões para a gente, porque para esse momento a gente precisou construir esse. E nada impede que, né, a gente ao longo do ano vai se ajustando, porque tudo pode ser ajustado, organizado, né? Então, a gente também está aberto para vocês irem falando com a gente o tempo inteiro. No final, hoje, no final do nosso bate-papo, tem o e-mail da geografia, onde vocês podem mandar todas essas sugestões de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, não gostaram, né? Poderia ter colocado isso, mas lembrem, ali estão as habilidades indicadas, que nós achamos essenciais, mas que vocês podem aumentá-las, tá bom? Depende do grupo que você tem, depende da escola que você está, depende da comunidade escolar que você está inserido. Então, a gente faz um documento pensando na rede, a gente não faz um documento pensando na sua escola. Então, lembra que a gente está numa rede municipal de ensino, e nessa rede municipal de ensino a gente tem que fazer algo mais amplo, tá bom? Então, uma coisa mais ampla para que você adeque, puxe para a sua comunidade, né? Para o seu grupo. É nessa perspectiva, tá bom? Então, por gentileza, pode passar o próximo slide, por gentileza. Então, vocês vão ver assim, o quadro do referencial curricular circunstancial. O que tiver em negrito é o que nós inserimos, entendeu? É a parte nova. Então, vocês vão observar que todos os anos possuem 4 quadros, ok? Todos os anos tem 4 quadros. A gente vai seguir essa sequência dos 4 quadros. Vocês vão falar assim, Annalise, virou bimestre? Não, amores, assim, não xinguem, eu estou olhando já a cara de alguns, né? Já estão me falando coisa aqui, estou até imaginando, pobrezinha de mim, né? Minha orelha já está queimando. Nós precisamos de um rumo junto, gente, né? Nós estamos num período, né? A gente nem sabe como que vai ser o amanhã mesmo, né? A gente adoraria estar todo mundo vacinado, imunizado, indo para a sala de aula, né? Falando que aquele moleque fica quieto, né? Criatura, sossega. Adoraríamos fazer isso, mas olha, não dá, a gente vai ter que trabalhar remotamente. Então, a rede precisa, assim, nesse momento, entendeu? 2021, esse determinado rumo, tá bom? Então, vocês vão olhar, todas as atividades que nós vamos desenvolver, né, no caderno, né, nos cadernos base que nós teremos, a gente vai seguir os quadros, entendeu? O primeiro quadro, o segundo, o terceiro e o quarto. A gente, equipe de geografia da CEMED, vai considerar cada quadro um bimestre, tá bom? É nessa sequência, aí vocês organizem o plano anual de vocês, tá? Qualquer coisa, tá? Depois você manda lá, manda no chat aí para a gente responder, para a gente interagir, ou depois você faz aí um texto caprichado, manda para a gente lá no geografia.cemed@gmail.com, tá bom? Então, quero que vocês entendam. O nosso quadro do nosso referencial
circunstancial, ele é parecidíssimo com o nosso referencial curricular. Só que nós fizemos o quê? Indicamos algumas habilidades. Vocês vão ver que outras não vão aparecer exatamente por causa do período que nós estamos vivendo. E lá nessas recomendações a gente traz algumas observações que são importantes, né? É um caminho um pouquinho maior e a gente sempre vai chamar atenção para algumas habilidades dos anos anteriores. Porque assim, olha, gente, é fácil para o menino, né, tendo um ano que teve igual o ano passado, entender e compreender tudo, é lógico que não é tranquilo, não é tão fácil assim, vocês ensinaram, é óbvio, né? Eles aprenderam, né? Aprenderam, então, dentro daquilo que é possível. Mas para eu ensinar determinados conteúdos, eu sempre vou precisar de alguns conteúdos anteriores. Então, determinadas habilidades, elas têm essa relação com a habilidade anterior. Tudo bem? Então, agora, a gente vai passar, né, para outra ação que nós desenvolvemos, né, agora no início do ano, que vocês vão desenvolver na escola, que são as atividades diagnósticas. Então, como é que nós construímos, né, essas atividades diagnósticas? Vocês sabem que isso vocês vão fazer aí na escola aí de 8 a 12 de fevereiro, né? Vocês já sabem que vocês vão ter isso, vocês já conversaram por aí. Essas questões, né, foram todas elaboradas pela equipe de geografia, então elas são inéditas, elas não foram copiadas, né, de nenhum outro canto. Essas atividades, elas vão sempre contemplar as habilidades do ano anterior, tá? Então, se eu estou no sexto ano, nós olhamos as habilidades do quinto ano, tá bom? A atividade diagnóstica do sétimo ano olhou as habilidades do sexto ano. Então, nós estamos observando essas habilidades sempre do ano anterior. Como é que nós construímos essas questões? Então, ela tem uma certa sequência aí, não vamos falar sequência, né? Nós podemos falar assim, ela tem uma organização levando em consideração a resposta ao item, né? Então, ela tem uma certa organização das questões, tá bom? São 4 questões para cada ano, né? Sexto, sétimo, oitavo e nono. E a divisão de avaliação, ela vai colocar uma planilha para depois, né? Vocês colocarem esses dados todos, mas vai uma CI, como sempre, né? Dizendo tudo para vocês sobre isso, tá bom? Vamos agora no próximo, eu vou dizer para vocês, vamos explicar um pouquinho, né? Como que a gente construiu essas questões. Então, assim, gente, vocês sabem, todo professor faz isso, toda vez que ele vai ensinar algo, ele precisa saber que conhecimento o menino tem sobre aquilo, né? Então, ele vai sempre obter informações sobre quais conhecimentos, aptidões, competências esse estudante tem. Então, assim, se eu quero ensinar determinado assunto, né, para que ele consiga isso, o que o menino tinha que ter desenvolvido antes, né? Então, e esse é o nosso objetivo, que quando a gente consegue diagnosticar como que o aluno está em determinado conteúdo, eu consigo ver qual o trabalho mais adequado que eu vou fazer nesse rumo. Então, a gente faz a avaliação diagnóstica no início do ano para ter uma visão geral, né, de todo, não vai dar tudo, né, gente, mas assim, de algumas coisas que a gente acha que é mais importante. Essa avaliação diagnóstica feita pela secretaria, ela não precisa ser a única, tá? Você, professor, a hora que você começar no seu dia a dia com a meninada, você vai, não, eu podia fazer uma outra atividade diagnóstica sobre determinado, pode fazer. Vamos nos libertar daquele negócio assim, é só isso, só pode isso? Não. Tem isso, mas eu posso fazer isso também, entendeu? Dá para ir além, dá para fazer outras coisas a mais. Como é que foram elaboradas as questões? Então, todas as questões, ela tem uma instrução, né? Olha o texto, ou leia o texto, olha a figura, né? Vai ter sempre isso. Vai ter um suporte, que esse suporte vai ser um texto, uma figura, um gráfico, sempre vai ter, né? Eu sempre tenho que colocar de onde eu tirei isso, que é a fonte, eu não posso esquecer nunca, a não ser que eu seja lá o PhD, não sei o quê, né? Analista Algate, né? Vou colocar lá a né? Minha tese, né? Vou chegar um dia na tese. Então, vou pôr assim, analista, não. Então, assim, a gente busca
esse suporte sempre em sites muito confiáveis, né? Então, vamos lembrar do nosso conhecimento científico, somos professores, então, de onde eu pego determinadas coisas? Então, tem que pôr a fonte, e aí o comando, o que eu quero que o menino faça, né? E aí vem as 4 opções, então, que eu tenho os distratores, eu tenho, né, o descritor, que é aquele que é o certo, né? E eu não posso pôr qualquer questão errada. Então, não posso colocar uma coisa que não tem nada a ver que o menino vai ver. Então, não quer dizer que nós construímos perguntas de resposta ao item, que isso é muito complexo. A gente seguiu a estrutura, né? É essa estrutura que foi feita, porque não é fácil fazer. Não é fácil fazer questões de resposta. Não quer dizer que eu estou falando para você, olha, só pode ser construir questões de resposta. Não é isso. Mas a gente tem que ter uma certa organização, porque o menino está sozinho em casa. Eu tenho que lembrar disso, né? É ele que faz, é ele sozinho, então ele tem que entender aquilo que a gente coloca é um mínimo, né? Que ele consiga ler e saber o que a gente está pedindo daquilo. E você que está com ele todo dia sabe muito mais do que eu, né? Você sabe muito mais do que eu, analista aqui falando que já estou alguns aninhos fora de sala de aula. Mas os Rafas saíram novinhos, né? Tem 1 ano só que estão fora de sala de aula, então eles conseguem ter essa proximidade, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que essa avaliação diagnóstica que nós construímos, né, que já está pronta para vocês aí na escola imprimirem e aí entregar para os alunos. Eu sei que essa logística de buscar, depois de devolver, de vocês corrigirem, nada disso é fácil, né? Nada disso é fácil. Estamos no outro momento, né? Estamos no outro momento, temos que desenvolver nosso trabalho de uma outra forma. É a vida, né? É desse jeito mesmo. Não tem, né? Não tem jeito. Então, acho que vocês compreenderam, entenderam, né? É, acho que é mais ou menos isso que, com relação à avaliação diagnóstica, vocês precisavam saber, tá bom? De onde nós tiramos, né, todos os mapas, pequenos textos, então, aí tem umas fontes para vocês que vocês podem, tá bom? Que vocês podem buscar, fazer, né, para elaborar as atividades que ao longo do tempo, né, desse ano, provavelmente nós vamos ter. Quando que a gente volta? E não sei, a gente não sabe quando volta, né? A gente depende da vacina, então a gente que é da geografia sabe ter uma leitura, né? A gente consegue ter uma leitura melhor desse mundo. Então, tendo essa leitura melhor desse mundo, a gente sabe que precisa dos insumos, se os insumos não chegam, as vacinas não são feitas, e assim por diante. Não vou entrar no mérito da questão. Deixo aí para vocês pensarem. Então, a gente só vai retornar mesmo quando tiver segurança. E qual é essa data? Não tem essa data. Então, vamos pensar assim: precisamos construir essas atividades da melhor forma possível para que essa meninada consiga ler, entender e desenvolver sozinhos, tá bom? Então, essa é uma das coisas que eu queria falar para vocês. Então, essas são algumas fontes, né? Então, a gente busca sempre as teses e dissertações, tá? Então, a USP é um bom banco, a gente busca sempre revistas de qualidade, então a gente vai olhar o qualis de cada uma dessas revistas, a gente pega aí o IMASU, né? A gente busca Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, né? A agência, busca a ANA, não, né? Agência Nacional das Águas, brincadeira, só para brincar um pouquinho, tá bom? A gente, coisas que estão todas no IBGE, na SEMAG, né? Planurb, Ministério do Meio Ambiente, e assim por diante. Então, assim, e também do nosso livro didático, que a rede utiliza, a gente não pode esquecer do nosso livro didático. Eu sei, tem gente que não recebeu, tá? É outra coisa. Mas quem recebeu o livro didático, conseguiu distribuir para o aluno, ele é uma ótima fonte, ele passou por uma avaliação. Eu sei que as pessoas falam mal, falam bem, aquela coisa errada toda, mas o livro didático passou por uma avaliação do PNLD. Então, ele é um bom material para o aluno, né? É o que o aluno consiga ler, entender, compreender, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente coloca nas atividades. Esse cuidado ele é importantíssimo, né? Ele nos respalda, ele evita inúmeros problemas, inúmeros problemas. Então, eu saber sempre colocando a fonte de onde eu tiro, eu tenho que saber se aquilo pode
ser publicado, se ele pode ser compartilhado, né? Tem alguns lugares que imagens, mapas, não permitem. Então, eu sei que agora a gente tem que descobrir sobre isso também, né? Difícil. Mas lá no blog da geografia, né? Que é o outro instrumento que vocês podem utilizar bastante, a gente vai deixar essas fontes para vocês, tá bom? Nós vamos colocar lá, porque eu já sei que tem alguns falando assim, como é que eu vou saber, Analice, qual que pode compartilhar ou não? Já sei, que alguém já perguntou aí. Então, a gente vai deixar alguns lugares que são mais livres, né, para poder compartilhar as imagens e assim por diante. E a gente pode usufruir do Bartman, assim, com mapas, sabe? A gente fala para esse Bartman, constrói um mapa assim, ele tá ali, ele vai me matar, né? Tudo bem. Mas a gente pode, sabe, usufruir dele nesse sentido. É bacana a gente é apoio de vocês, a gente é ajuda. Essa é a nossa função na CEMED, é auxiliar vocês na sala de aula, tá bom? Em todos, daquilo que é possível que a gente consiga. E aquilo que a gente não consegue, a gente corre atrás. É assim que a gente se relaciona com vocês desde sempre, tá bom? Então, aos professores novos, talvez vocês não tenham o nosso contato, porque muitos assumiram muito recentemente, mas tem professores que têm um e-mail da geografia, e esse e-mail da geografia, ele é o nosso canal de comunicação mais rápido. A gente olha o e-mail todos os dias, né, e a gente responde. Então, passem a utilizar. Se vocês não recebem os nossos e-mails, a hora que nós terminarmos aí nosso bate-papo, anotem o e-mail da geografia e mandam um oi, que a gente insere o e-mail de vocês no grupo da geografia, tá bom? Isso é uma forma de a gente aproximar nossa conversa nesse período aí de pandemia, porque as formações presenciais, elas não são possíveis no momento, né? Tem as pessoas já de idade, assim, né? Não vou nem falar, né? Que tem algumas comorbidades e a gente não pode se arriscar, porque eu não sei se eu estou no grupo do 1% que pega e vai beleléu, né? Deus o livre, ou no grupo dos 99% que passa tranquilo. Então, a gente tem que ir se comportando dentro daquilo que os cientistas eles orientam, né, do que eles pedem. Nos mantemos calmos, né, dentro desse período que não é fácil e vamos construindo atividades, organizando nossas aulas para que a gente consiga fazer com que os alunos vão aprendendo dentro daquilo que é possível, tá bom? O próximo slide, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o caderno básico. Tá? Então, nós vamos construir até o meio do ano, nesse semestre, 3 cadernos bases para vocês. Tá? Então, é uma necessidade, é um pedido, então a secretaria também achou necessário se fazer isso, então a gente faz, tá bom? Então, o que eu vou falar para vocês do caderno base? Lembra que eu falei do referencial circunstancial que está por quadros? Que nós vamos seguir aqueles quadros? Então, o caderno base 1, né, a gente vai pegar as habilidades que estão no primeiro quadro. Não está escrito quadro 1, mas você vai lá e abre o sexto ano, você vai ver que tem o quadro 1, quadro 2, 3 e 4. Não está escrito quadro 1, 2, 3 e 4, mas ele está numa sequência de 4 quadros, tá bom? Então, por quê? Porque daí você já vai organizando as suas aulas, né? Você já vai organizando a forma com que os alunos, provavelmente esse caderno já chegue na escola, lá pela semana que vem, porque você vai olhar quais atividades nós colocamos e você organiza suas aulas e você fala, isso é muito pouco, não, dá para eu fazer, lógico que dá para você fazer muito mais. Vocês precisam fazer muito mais, isso é o mínimo nosso, entendeu? Então, vocês podem complementar isso com vídeos, explicações, né? Sugerir sites para meninada, né? Outras propostas. Então, existe também uma forma, lá no nosso blog da Geografia, que nós temos atividades prontas. O ano passado nós deixamos à disposição de vocês, né, muitas atividades, então vocês podem utilizar essas atividades, elas já foram pegas, né, de sites que permitem, né, compartilhar as imagens, os textos, nós tomamos esse cuidado. Tem aulas prontas em PowerPoint, né? Essas aulas prontas em PowerPoint, você olha e você adequa ao que você quer fazer. Vai lá né, no PowerPoint, põe lá para gravar, você grava a explicação em cada slide, né?
é uma forma de você mandar e se aproximar para o aluno. Eu sei que tem aluno que não tem internet, tudo bem, não tem computador, né? Alguns têm celulares, mas para aqueles que conseguem, é muito importante ele ter esse PowerPoint com a sua voz, falando um pouquinho, te orientando. Ou faz um podcast que está na moda aí, né? Um áudiozinho, né? De 2 minutos, que eu sei que essa meninada aí, a atenção delas para a gente segurar é muito pouca, ainda mais nesse período de pandemia, que eles estão sozinhos, sei lá como estão, né? Em casa, às vezes. Então, vamos. Eu sei que vocês fizeram isso muito ano passado. Tem professores que fizeram coisas incríveis, né, maravilhosas. Então, só o que eu estou, só assim, falando um pouquinho mais desse caminho, entendeu? Então, a gente vai fazer um caderno base. Vocês vão complementar. Pode voltar, por gentileza. Vocês vão complementar esse caderno base com as atividades, igual vocês fizeram ano passado, né? Eu sei que vocês se superam, eu sei que a gente precisava ter um apoio, nananã, mas não adianta, não adianta falar isso para mim, tá? Não adianta perguntar, porque eu tenho que mudar toda uma estrutura, desde de cima para baixo, né? Eu tenho que ter todo um outro apoio, então não vamos entrar nisso. Dentro daquilo que a gente tem, daquilo que é possível, de como a minha escola está organizada, o que mais eu posso ir fazendo pensando naquele menino que está em casa, tá bom? É aquele menino, aquela criança, é ele que é o nosso foco. Nosso foco de fazer com que ele continue entendendo que ele está tendo acesso ao conhecimento, né? Então, é isso que a gente vai ter que fazer, tá? Então, buscar desenvolver sempre da melhor forma possível, tá? E a gente nunca está aqui para falar para vocês, não foi isso que era para fazer, não, é assim para frente. Só que eu vou pedir uma coisa para vocês, eu sei que muitos fizeram, mas algumas pessoas deixaram de fazer o controle desse acompanhamento do processo ensino e aprendizagem. A gente precisa acompanhar. Se alguém pergunta assim, então, você está com o 6º ano A, beleza, quantos alunos tem? 32? Tá, tudo bem que é sonho. Tá, 40? Vou falar, tem um que já gritou 42, 45, tá, tudo bem. Então, eu sei, você tem uma quantidade de alunos. Quando você, na escola, acessa, vamos supor que a plataforma destinada é o Facebook, você viu e postou lá um pequeno podcast, um videozinho, um PowerPoint, você viu quantos tiveram acesso? Você conseguiu marcar isso, né? Não estou falando assim, se ele aprendeu ou não, mas você tem esse acompanhamento, eu preciso. Então, você vai olhar o nosso referencial circunstancial, vai fazer seu plano anual, e depois você vai fazer seus planos de aula, né? Conforme a sua escola orienta, sempre, nunca entre em conflito com a escola. É como a escola orienta, não vai falar, a Analice falou que é para fazer assim, não é não. É sempre como a escola orienta. Então, você vai olhar e vai falar assim, bom, vou desenvolver esta habilidade dessa forma e vou verificar assim o meu aluno. Esse controle tem que ter. Dá mais trabalho? É lógico que dá. Ixi, como dá trabalho, eu tenho certeza de como isso não é fácil para vocês, de como vocês se sobrecarregaram fazendo isso ano passado, e de que agora a gente vai estar com um aluno que ele teve o ano passado inteiro assim, né? Então, eu sei que vai estar muito mais complexo. Por isso que a gente está aqui. Se vocês tiverem muitos problemas, falar, Annalise, acabou, minha imaginação morreu, eu esgotei todos os meios que eu tinha, manda e-mail para a gente. A gente está para apoiar vocês sempre, tá bom? Então, no que é possível, a gente ajuda, né? A gente ajuda a montar, olha, eu olhei lá, mas não tem uma aula sobre isso. O que vocês têm? A gente faz, tá bom? A gente ajuda bastante vocês nessa proposta. Tá? Então, lembra, estamos aqui para ajudar vocês. Para que a gente consiga pensar lá naquela criança, naquele aluno, naquele moleque que para ele poder aprender algo a mais, né? Para ele lembrar que tem uma escola, que nessa escola nós temos lá conhecimentos que precisam ser ensinados e que esses conhecimentos ajudam ele a ler melhor esse mundo. É isso que a geografia faz, é isso que a gente tem que mostrar para eles, certo? Então, dentro desse caderno base, que vocês vão receber 3 cadernos bases até julho,
né? Vocês vão receber uma CI explicando sobre isso, tem os dias letivos, todos organizados. Procura com a sua coordenadora, procura, fala assim, ó, a Annalise falou que ia chegar uma CI, né? Assim, assim, assim. Se ela não chegou ainda, ela tá para chegar. Vocês sabem que documentos nunca são assim, né? A gente pensou, puf, tá na escola. Não. Mas olhe lá e olhe que cada caderno desse ele tem dias letivos, né? Então, olhem esses dias letivos certinho, vocês sabem que vão ter 3, e vocês vão ter que fazer também atividades complementares, certo? Uma outra coisa para eu falar para vocês é que dentro dessas atividades, além da gente contemplar essas habilidades que está no nosso referencial circunstancial, que é ele que vai valer para 2021, a gente também olhou os eixos lá do SAEB, tá? Porque a gente sabe que provavelmente virá uma avaliação, terá uma avaliação no futuro, né, a gente sabe, né? Tudo é possível, a gente tem que se preparar para aquilo que é possível. Ah, Annalise, em meio de uma pandemia, você está falando em avaliação. Gente, quando acaba tudo isso, a pessoa que assume, vocês sabem, eles esquecem de algumas coisas, né? E aí eles querem sempre, né, ver, verificar, avaliar. Então, a gente também contemplou alguns eixos cognitivos aí do SAEB. A gente sempre vai fazer isso. É uma forma de auxiliá-los, tá? Então, quando vocês olharem para as questões que estão no caderno base, porque a gente já construiu o 1, porque tem que estar pronto já, entendeu? Mas o 2 e o 3, então você olha o 2 e o 3 nós vamos construir ainda. Vocês podem mandar lá na geografia, Analice, atente a isso, Rafas, pensam assim, né? Ô equipe, dá uma utilizada mais nisso aqui, né? Vocês podem fazer isso, vocês sabem que nós temos essa liberdade, né, nossa com vocês, a gente pode trabalhar assim, mas só não vai fazer isso lá quando você receber o caderno 2 já, que daí já foi, né? Aí você fala, eita, Analice, você está dando trabalho. Não é, gente, é para a gente se ajudar, né? É para a gente tentar, da melhor forma possível, passar por esse período, né? E fazer com que o aluno aprenda. Esse é o nosso grande objetivo, é pensar na criança, no menino, entendeu? Se ele aprendeu, nós estamos felizes. Nem que seja o mínimo, né? Então, que mínimo é esse? Mas é isso que nós colocamos no circunstancial. Se não der conta, não tem problema, ok? Então, esse é o que está no caderno base da REM1. Então, olha só, chegou na escola, vocês pode deixar no último slide, por gentileza, que daí eles copiam, beleza. Chegou para vocês aí, nós temos que pensar no nosso referencial curricular da REM, que ele não foi colocado de lado, ele existe. O texto introdutório dele é maravilhoso para vocês lerem, para a gente saber que geografia que a gente quer, nunca esqueça disso. Nós fizemos o referencial curricular circunstancial, porque é para esse ano de 2021, somente para esse ano de 2021. Ele está baseado no nosso referencial, ele não é uma coisa, outra coisa, não, ele está baseado no nosso referencial curricular. Vocês vão receber aí essa avaliação diagnóstica que foi feita, vocês já sabem por que ela foi feita, né? Ela é uma necessidade, né, colocada pelas próprias escolas, né, uma necessidade de se saber, a rede a secretaria é uma rede, ela não é uma escola só, ela precisa também saber como que está a rede dela. Se alguém pergunta aí como é que a secretária responde, não dá, né? Então ela tem que ter coisas palpáveis para ela também falar. E vocês têm agora o caderno base. Então, esse nosso bate-papo era para deixar bem claro sobre isso. Né? Então, é isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. E aí, os nossos canais de comunicação, não esqueçam. Então, nós temos lá o nosso blog, está aí para vocês verem, né? O geomorena.blogspot.com, que vocês têm os documentos oficiais. Então, o nosso referencial curricular e o emergencial também estará lá. Né? Nós vamos colocar agora, porque primeiro a gente espera a secretaria enviar para vocês, para depois a gente colocar no nosso blog, mas está no blog da GEFEM, que é a nossa gerência do ensino fundamental, ok? Então, além disso, dos documentos bases que nós precisamos, a gente tem também as aulas prontas, atividades de todos os anos, do sexto ao nono, tá? Atividades de todos os anos, vocês vão observar isso, essas atividades de todos os anos, observando aqueles quadros de todas as habilidades, estão lá. Além disso, a gente sempre coloca eventos.
É interessante a gente assistir, né, ver pessoas falando. Eu acho que uma das coisas muito boas, né, vamos falar boas, né, dessa pandemia foi o acesso a várias conferências, falas, palestras, bate-papo com tanta gente boa, tanta gente que eu, né, ouvi falar que eu jamais pensaria que eu iria num congresso, né, longe para encrenca, né, para eu poder ouvir aquela pessoa. Então, a gente pode perceber que lá no nosso blog sempre vai ter eventos, né? Uma abazinha de eventos atualizada para vocês assistirem algumas lives, tá? Isso é bacana, tá bom? E aí, esse é o nosso e-mail, né? geografia.cg@gmail.com. Então, você, professor de geografia, que não nos conhecia, que não sabe do nosso trabalho, né? Não tinha esse nosso contato, por gentileza, envie um e-mail, né, falando: oi, sou fulano, trabalho em tal escola, para a gente colocar e inserir você no grupo da geografia para você receber nossos e-mails. Ultimamente a gente não mandou, nem mandou um e-mail de boas-vindas, né? Porque a gente ia ter esse bate-papo inicial, por isso que a gente não mandou. E também estava muito sobrecarregado, foi uma correria aí essas 2 primeiras semanas. Mas eu deixo aqui as boas-vindas para vocês, tá? Eu sei que vocês gostariam de outras boas-vindas diferentes, mas por enquanto vai ter que ser dessa forma. E se você quiser conversar com a gente, né? Esse é o telefone da gerência lá do ensino fundamental e médio do sexto ao nono, 2020 3844. Então é só vocês ligarem que nós estamos lá. A gente está trabalhando 6 horas por dia até dia 28 de fevereiro, né? Só se o prefeito aumentar esse prazo, né? Vai tudo depender da pandemia e depende daquela comissão toda que observa e toma as decisões, né? Mas a gente tá lá esperando vocês, mas vai ter gente sempre nesse telefone das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, se nós não estivermos naquele dia, naquele período que você ligou, deixa recado que a gente retorna para vocês sem problema nenhum, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado, né, claro a minha fala, que vocês tenham compreendido qual o objetivo do dia de hoje, desse bate-papo, né? Não é uma formação de conceitos, né? Mas é de início de ano, de organizar o nosso ano, como que nós estamos pensando esse ano, pelo menos até o meio do ano. Eu acho que vocês entenderam, né? Compreenderam, aí conversem com seus coordenadores da escola como é que vocês vão organizar, que plataforma vocês vão utilizar, e a gente deseja, a equipe deseja que vocês tenham um trabalho excelente, e nós, não esqueçam, estamos aqui para ajudar vocês sempre, tá? Então, é só vocês entrarem em contato, que a gente conversa, né? Que a gente ajuda, auxilia, né? Só não vai pedir dinheiro, tá? Só lembrar, né? Senão, eu sempre falo isso, né, nas formações, não vai pedir dinheiro que não tem, tá bom? É dentro daquilo que é possível, daquilo que a gente tem, tá bom? Então, obrigado, agradeço a participação de todos, a paciência, né, de ficarem aí me ouvindo. Eu fui incumbida de ficar aqui falando para vocês, porque vocês têm que me aguentar mesmo, tá bom? Um abraço bem grande, e eu estou morrendo de saudades, e a gente espera que essa pandemia acabe logo, né? Para a gente fazer uma festa, ir para o Morro do Ernesto de novo, igual aquela equipe toda subindo, né? E assim a gente vai indo, tá? Abraço, beijão, e até outro dia. Beijos!